mentira o que eu conto aqui. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Eu tô aí, eu tô legal. Entrando sete eu vou brincar o carnaval. Não é mentira o que eu conto aqui. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Não é mentira o que eu conto aqui. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Alô, meu povo normal! Põe o papel aí, gente! Vamos lá! Hoje minha escola tão querida, com calor na avenida das sete maravilhas. E não consigo mais sair. Os sete sinos da felicidade, as sete chaves lá do céu, a dança dos sete véus, e enche de amor e vaidade. E nos terreiros de Umbanda o seu sete é quem manda. E na crendice popular, vamos lá! Falando dos pecados capitais, é o meu batel cada vez mais, fazendo essa avenida delirar. Eu tô aí, eu tô legal, pintando sete eu vou brincar o carnaval. Não é mentira o que eu conto aqui. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Não é mentira o que eu conto aqui. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Eu tô aí, eu tô legal, pintando sete eu vou brincar. Minha esperança é demais, pois de sete em dia fez o mundo e nessa alegria eu vou fundo. Não valem 7 anos de azar. De sete em sete eu vou pintando por aí. Me contagio e não consigo mais sair. Vamos lá! De sete em sete eu vou pintando por aí. Me contagio e não consigo mais sair. Os sete sinos da felicidade, as sete chaves lá do céu, a dança dos sete véus, me enchem de amor e vaidade. E nos terreiros de Umbanda o seu sete é quem manda. Diz a crendice popular, falando dos pecados capitais, é o meu batel cada vez mais, fazendo essa avenida delirar. Eu tô aí, eu tô legal, pintando sete eu vou brincar o carnaval. Não é mentira o que eu conto aqui. Descendo, vai! Brasil, Brasil, meu Brasil brasileiro.
Pereira, o astro da comunicação, ele que foi o fundador da hoje, né, Rede Paranaense de Comunicação, que engloba ali diversos veículos de comunicação. Ele está sendo retratado nesse carro abre-alas, o primeiro carro da escola. E aí vem com o nome da escola, obviamente, e também com os símbolos da escola, como a gente acabou de falar aqui com o Caetano, os dois cavalos marinhos que ficam ao lado ali. E claro, as cores da escola também, o verde, o vermelho e o branco. Quem é o destaque desse carro, Caetano, que a gente consegue perceber? Tem a destaque principal desse carro é a Nissácia, né? E vem com as cores da escola, e o Francisco Lopes Araújo, mais conhecido como Chiquinho, vem representando os Franciscos. Os Francisco do Brasil, os Francisco da Escola de Samba do Batel, os Francisco de Antonina, os Francisco do Paraná. E legal, e ele tem é um carro bem moderno, né, Caetano? Porque ele traz ali uma tela de LED ali atrás, com o símbolo da escola mesmo. E claro, é um carro ligado à comunicação e à arte, né? Exatamente. Abrindo esse primeiro setor da escola, então realmente bem moderno, né? Esse primeiro carro. Né? Exatamente, está sendo trabalhado a comunicação, né? A comunicação desse carro. E o legal é que ele traz ali a letra do samba também, né? Vai passando nesse telão ali a letra do samba também. Tem duas antenas parabólicas ali, né? Nesse primeiro carro. Os locais onde ficam os destaques ali são jornais, né? Para simbolizar as manchetes dos jornais. As manchetes né? dos jornais. E vale lembrar que para a gente introduzir o nosso desfile de agora, né? Do Batel, que Francisco vem do latim Franciscus, que vem de Frank também, de germânico. Tem aí um sufixo isque, e que, no entanto, em português, Francisco significa livre, liberdade. É muito interessante porque diz respeito total à evolução da escola. Tem muito esse tema da liberdade, não é? Mesmo quando se fala do Rio, São Francisco. Nosso carnaval em Antonina, Ana Maria Botafogo, primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, os anos 90 foram anos fantásticos, assim, que a Universidade Federal nos proporcionou, né, para que nós conseguíssemos adquirir conhecimentos carnavalescos, culturais. Para nós foi importantíssimo. Tanto é que está aí, né? Está sendo apresentado na Avenida esse show, esse espetáculo da nossa Escola de Samba do Batel. Festa bonita, então vamos conferir um pouquinho do samba. Vamos subir o som aí para o samba da escola, Grêmio Recreativo Escola de Samba do Batel, que está abrindo o seu desfile, a escola do presidente Mário de Castro, começando o último desfile da noite de domingo, já madrugada de segunda-feira aqui em Antonina. Confere, ó o pessoal, os puxadores aí, ó.
Gonzaga, mais uma vez na tela, sendo representados ali pelo casal de mestre-sala e porta-bandeira. Primeiro casal, né? Primeiro casal. Rodrigo e Ana Paula. Rodrigo e Ana Paula. Essa bela fantasia é o primeiro setor da escola, né? Sim. Seu Caetano, o setor de arte e comunicação. Como a gente falou lá no início, a escola vai setorizar, né? Vai dividir em três, né? São três carros alegóricos. Sim. Né? Francisca Edviges Neves Gonzaga, conhecida como Chiquinha Gonzaga, foi uma mulher muito importante na música e fez uma frente para as mulheres na música no Brasil. Compositora, pianista, regente brasileira e a primeira chorona. E ela foi muito importante pela composição de uma marchinha de carnaval, O Abre Alas, tão famosa, imortal até hoje, né? Que, aliás, tem no samba, né, da escola. Tem um trechinho ali que diz, né, o Abre Alas que eu quero passar. Sim, tem no samba. Sim. Olha aí, ó, o estandarte, a bandeira da escola. Rodrigo e Ana Paula, o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da Batel, que mesmo debaixo de muita chuva, está fazendo um belo desfile. A emoção é tanta que com chuva ou sem chuva é igual, não é? Ah, a escola entrou na avenida, pode cair canivete. Bom, aí a gente revive alguns momentos nesse primeiro setor, né? Nessa primeira parte do desfile. E aí a gente já tem o segundo, né? A segunda parte do desfile. Grande personagem da escola de samba do Batel, mais conhecido como Batatinha. Aí, ó. Batatinha, que é um dos integrantes dessa ala, Francisco do Mangabite e do Maracatu, Chico Sainz, que deixou 2 discos, né, gravados, e aliás esses discos estão na lista dos 100 melhores discos da revista Rolling Stones. É uma votação expressiva de pessoas muito expressivas ligadas à música e que colocaram esses 2 discos, né, do Chico Sainz na lista dos 100 melhores discos da história da Rolling Stones, da revista Rolling Stones. A gente está vendo aí mais um casal de mestre-sala e porta-bandeira. Segundo casal. Segundo casal, Mestre-sala né? e porta-bandeira. A Maíris e o Kelsen. Eles estão na frente do último carro, né? Eles vêm ali para abrir, como a gente disse agora há pouco, o terceiro setor da escola, né? Que traz aí personagens retratados como Chico Mendes, né? Que é, sem dúvida alguma, um símbolo da preservação ambiental e que foi assassinado Chico Mendes. A escola está toda aqui, está chegando no final do desfile da escola do Batel. O pessoal aqui na dispersão está todo concentrado, esperando o restante da escola chegar para comemorar a passagem da escola pela avenida. E esse aí é o terceiro carro alegórico, né? Esse é o terceiro e último carro. Terceiro e último carro alegórico. Nossa luta é por você, Chico Mendes. O seringueiro Chico Mendes. Está vendo um carro bonito? Nossa luta é por você, Chico Mendes, e a preservação, como disse aqui o Caetano. É o último carro homenageado homenagem ao seringueiro que foi morto em 1988. E foi sindicalista, ativista ambiental, seringueiro também. O Chico Mendes está sendo retratado aí nesse carro. E ali a gente vê símbolos da Amazônia, né? Grandes árvores, Vitórias Rédias. Sim, sim. Esse carro. O importante também é... Nós temos carro, a fauna, a flora, né? Destaques principais, a Flávia Brown e a Amanda Biasetto.
como destaques principal desse carro. E temos também no carro a Jéssica, a Emília, a Isabelle, a Denise, a Bárbara. Chico Mendes traz uma mensagem muito interessante,
Povos, culturas e
Thank you.